Olá, é um prazer estar aqui com vocês no Sala de Visitas, mais um programa da TV Câmara de São Paulo. Eu sou o vereador Floriano Pêssaro e hoje vamos falar de um tema muito importante, que é um tema da educação, especialmente da educação complementar, aquela educação do pós-escola. A criança está num período na escola e no outro período está numa organização social também aprendendo. Eu fui secretário de Assistência Social de São Paulo entre 2005 e 2008 e tive o privilégio de ter ao meu lado, no início da gestão, a professora Maria do Carmo Brande Carvalho, a Carminha, que é assistente social, doutora da Pontifícia Universidade Católica, é também diretora do SEMPEC, coordenadora do SEMPEC, e também hoje contar com a presença da Deise, da organização Ação Comunitária. Hoje nós vamos discutir a questão do pós-escola, a educação complementar, a educação que muitas vezes é chamada de educação não formal, é aquela educação que tem a ver com a cultura, com o esporte, que tem a ver também com a complementação da educação formal, tem a ver com cidadania, tem a ver com tudo isso. E quando nós fomos secretários, eu e Carminha juntos, no início da gestão do então prefeito José Serra, nós descobrimos em São Paulo, reconhecemos em São Paulo, uma rede instituída de pós-escola, de organizações não governamentais, que trabalhavam com essas crianças. São mais de 350 ONGs, mais de 800 convênios que a prefeitura tem e paga a essas organizações sociais para receberem esses jovens de 6 a 15, de 6 a 16 anos e que no contraturno escolar recebem todos os cuidados e toda a educação. Neste momento percebemos a necessidade de termos também alguns parâmetros que pudessem delimitar, ou delimitar não é uma boa palavra, porque a gente quer ampliar, né? Mas que pudessem regular, para além de uma regulação formal, pudessem regular de forma a trazer exemplos, a trazer novidades do ponto de vista pedagógico e dessa forma atender cada vez melhor esses jovens, essas crianças que participam dos CCAs, dos Centros da Criança e do Adolescente, hoje na cidade de São Paulo. Então, para isso, eu queria convidar a professora Carminha, Maria do Carmo Brande Carvalho, a Carminha, para poder falar um pouco como se deu, Carminha, a ideia da construção desses parâmetros das ações socioeducativas, que, aliás, era interessante nós mostrarmos aqui para o telespectador, antes do início do nosso debate aqui sobre... São 3 volumes: a igualdade como direito, diferença como riqueza. O trabalho socioeducativo com crianças e adolescentes, 6 a 18 anos, conceitos e políticas, e aqui os parâmetros das ações socioeducativas. 3 volumes que tratam de dar ideias, exemplos, modelos de atendimento nessas áreas. É isso, Carminha? É isso. Então conta um pouco para nós como é que nós chegamos aí, os conceitos que embasaram a construção desse documento, que é um importante documento para as organizações sociais de São Paulo. Bom dia a todos e primeiro ao Floriano, que é muito prazeroso estar de novo aqui e para discutir uma questão de extrema importância. Porque nós estamos vivendo no momento uma fase de que é necessário pensar, trabalhar integralmente crianças e adolescentes. Principalmente trabalhar integralmente crianças e adolescentes das camadas populares que carregam algumas vulnerabilidades de estar morando na periferia de São Paulo, de ter uma menor renda, de ter nem sempre todas as oportunidades à mão para usufruir delas no seu desenvolvimento. Bom, eu acho que a gente pode dizer que esse era um sonho do Floriano, e meu também, no início da gestão do Floriano como secretário municipal. Porque nós queríamos muito pôr a prioridade na criança e no adolescente, mas não fazer qualquer trabalho assistencialista, nada disso. Nós queríamos fazer um trabalho que fosse muito competente, que atendesse esse direito dessas crianças e adolescentes a um desenvolvimento e a uma proteção maior. Bom, então como é que foram construídos esses parâmetros? Aqui eu tenho parâmetros de ações socioeducativas para agir com crianças desde os 6 anos até os 18 anos.
Então, primeiro de tudo, a gente, lógico, respeitou a faixa etária, porque cada pedaço etário aqui exige um tipo de abordagem e um tipo de projeto. São crianças de 6 a 18 anos, portanto, de 6 a 10 tem uma demanda, de 10 a 13 outra, de 13 a 18 outra. Outro princípio que a gente teve que manter e precisa manter é a ideia de que a educação abrange não só o conhecimento, não só o desenvolvimento cognitivo. Ela precisa também não só aprender a conhecer, mas aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver. Por isso mesmo, toda a proposta aqui leva em conta esta ideia, aprender a ser e a conviver. Portanto, eu preciso trabalhar valores, atitudes. A criança e o adolescente precisa reconhecer o outro, reconhecer a si mesmo, reconhecer as diferenças, tolerar o diferente. Nós estamos numa época de muita intolerância. Se eu não desenvolver valores de convivência, dificilmente eu quebro essa violência tão grande na cidade de São Paulo. E depois também o aprender a fazer. A criança precisa aprender a fazer. Eu brinco muito que nós chegamos a uma fase meio radical de que nada a criança podia fazer porque era trabalho infantil. A Deise lembra disso, né? Era um horror. Nem na programação se podia colocar, ou seja, crianças num equipamento, eles podem perfeitamente fazer o lanche, a merenda daquele dia. Isso é um aprendizado para a vida. E não deixa de ser lúdico, né, Carminha? Ah, não deixa de ser lúdico. Arrumar uma cama, ajudar a mãe a lavar a louça do almoço, do jantar. É tudo aprender. Consertar um ferro que de repente queimou a resistência, o que eu faço? Isso até coparticipa para ele entender mais de ciências. Então, um pouco é isso. E aquela ideia que nós estávamos falando um pouco da Colômbia, de Bogotá, que teve uma experiência muito exitosa no quesito cidadania e convivência pacífica ali da comunidade, não é? Acho que os parâmetros também resgatam um pouco essa questão da cidadania. Resgatam isso, porque é uma experiência, é uma preocupação hoje fundamental, que Colômbia nos dá muitos subsídios nisso, que é como trabalhar a convivência social, como desenvolver a convivência social e mesmo a participação cidadã, que onde se viu, a criança já no começo tem que circular pela cidade e tem que fazer alguns elementos, alguma coisa, alguns projetos de ação correspondentes à faixa etária dela, que digam respeito à cidadania, à participação cidadã no mundo público. Eu acho que os parâmetros quiseram fazer isso. E acho que São Paulo ganhou muito nessa parceria da Prefeitura, do SEMPEC, da Fundação Itaú Social. Então, essa parceria que deu à cidade talvez o documento de maior qualidade já realizado no Brasil em relação a parâmetros pedagógicos socioeducativos de complementação escolar. Deise, você é da Ação Comunitária, uma organização social que apoia outras organizações. Conta um pouco do seu trabalho e conta um pouco do seu trabalho no envolvimento dos parâmetros no seu trabalho. Tá. Bom dia. Obrigada pelo convite, Carminha e Floriano. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse trabalho. A ação comunitária, assim, para contextualizar a nossa conversa, ela é uma organização